enrolado. E eu preciso explicar por que eu achei a pior aula. Porque eu pretendia ir até eletização por indução, como eu fui com vocês, né? E a nossa aula foi enrolada pra caramba também. Nossa última aula não foi das minhas melhores, não. Foi enrolada pra caramba. Eu queria ter ido um pouquinho além. Mas aí, como aqui eu enrolei, eu fui pra lá tranquilo. E não é que na elitização por contato, aquela mais boa de todas, as perguntas foram se encavalando e não rendeu. Não rendeu a aula. Eu só fui até a elitização por contato. Fiquei bem decepcionado. Bom, de qualquer forma, só pra tu não achar que eu não me preocupo com as tuas perguntas, que as tuas perguntas são ótimas. As tuas perguntas são ótimas, eu quero responder todas elas. Só que algumas perguntas, precisa ter uma bagagem para aceitar a resposta e não achar que eu estou sacaneando. Por exemplo, professor, que história é aquela das torres de Tesla? Tu só vai conseguir entender que as torres de Tesla lá não tinha nada de mágica, era uma coisa boba e simples, depois que tu entendeu como é que um transformador funciona. Tu só vai entender como é que um transformador funciona depois que tu aprendeu o eletromagnetismo, as bases do eletromagnetismo, a experiência de Oersted, entre outras. Bom, mas resumindo, o que eu só, né, pra galera não ficar curiosa ou achar que eu não sei a resposta. Então, ó, o que é um transformador de eletricidade? É apavorante, meu amigo. Um transformador de eletricidade é um monte de fio enrolado de um lado, que vai na tomada, e um monte de fio enrolado do outro lado do transformador, que vai ser a tua nova tomada. Então tu engata na tomada de 220 volts, por exemplo, e aí tu quer um aparelho de 110, ali vai ter 110. Mas é inacreditável. Sabe por que ali tem 110 e ele tem 220 volts? Porque aqui tem 220 volts porque tu botou na tomada 220 volts, lógico, né? Mas por que ali brota 110 e não 220 volts? Porque aqui, por exemplo, se tiver 2000 voltas de fio, aqui adivinha quantas? Tem 1000 voltas de fio. E já que a metade do número de voltas do fio vai dar a metade da voltagem do outro lado. Complicado essa máquina chamada transformador, né? É fio enrolado, é uma máquina idiota. Aquelas que ficam penduradas no poste. Certo? É isso. E detalhe, hein? Isso aqui é de ferro, mas esse fio ele é esmaltado, não tem contato, não tem corrente elétrica atravessando por aqui. Esse ferro aqui, chamado de núcleo, ele só está ali para aumentar a eficiência do transformador. Assim, 90% da energia que eu jogo aqui, eu consigo aproveitar aqui. Só que se tu quiser tirar o ferro, meu querido, dali, não tem problema nenhum. A energia vai passar pelo ar. E os caras que desenvolveram essa teoria, dentre eles estava o Tesla. Aí teve uma ideia ótima. Vou botar isso aqui numa torre, essa parte aqui, né? Vou botar numa torre gigantesca e vou botar uma solenoide idiota no meu bolso. Aí pronto, a torre gera energia lá e eu consigo acender uma lâmpada aqui na minha camiseta porque tem uma solenoide aqui no meu bolso. Tá passando energia pelo ar. Mas se quando tu escuta a rádio não vem um tipo de energia pelo ar, bate na antena do carro? Só. Mas aí o som não é mecânico, né? Certo? Parabéns. É parecido, digamos. Então olha só, a história do Tesla, a ideia do Tesla era criar uma torre gigantesca com uma mega solenoide e que as pessoas pudessem absorver essa energia com pequenas solenoides em suas casas. Adeus aos postes e aos fios. Essa ideia é genial. Só que estudos posteriores mostraram que essa radiação que atravessa, esse campo magnético oscilante que atravessa aqui, pode ser danoso para o corpo humano, dependendo da intensidade dele. Por isso que a gente só usa as radiações eletromagnéticas de menor frequência, as ondas D, e as outras, que são mais poderosas, a gente coloca num transformador fechadinho, para que a pessoa não se enfie ali no meio e não fique sujeita a esse campo magnético oscilante. Certo? Como é que é? Além de uma tempestade poder interferir nele, mas não seria esse o problema, até porque quando tem uma tempestade, eventualmente uma parte da rede elétrica pode ficar desligada. Isso acontece, né? Exatamente. Tranquilo? Tá? Então, só para o pessoal não ficar curioso com o tal do Tesla. O Tesla foi um dos grandes cientistas e pai de grande parte das invenções modernas de hoje. Então, se tu quiser ir no Google dar uma olhada sobre a vida do Tesla, vale a pena. Mas agora a aula é outra. A aula agora é termologia. Em termologia, a gente começou mais uma vez vendo alguns conceitos básicos. Calor é energia térmica em movimento sempre fluindo do corpo. O corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Temperatura mede a agitação das moléculas ou átomos de um corpo. Muito bem. Energia térmica é a energia relacionada à temperatura. Energia interna. Além da energia térmica, tem outras energias, as potenciais,
Então a energia interna, além da térmica, está incluindo outras energias potenciais que o átomo possa ter. Só vai entender energia interna para valer lá na termodinâmica, mais ou menos no meio do ano. Depois nós vimos o equilíbrio térmico, é a tendência natural que os corpos tendem a atingir a mesma? Lei zero. Corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B. Corpo B em equilíbrio térmico com o corpo C. Já posso concluir? A e C também estão em equilíbrio térmico, certo? Foram essas as bases, não foi? E aí logo em seguida nós começamos a ver os termômetros mesmo. E quais são as escalas mais famosas do mundo? Parabéns, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Tens que lembrar quais são os pontos fixos, pelo menos na Celsius. 100 ponto de ebulição da água, ponto de congelamento da água, ou ponto de fusão do gelo também, parabéns. O Ninja até decorou já que é... E 32, né? Certo? E o Kelvin, que foi investigar qual era a menor temperatura que existe, ele descobriu que a menor temperatura que existe é menos 273. Como ele queria que a escala dele ficasse parecida com a escala Celsius, ele acrescentou 273 unidades a partir do zero e descobriu que o zero Celsius, então, é 273 Kelvin. E que o 100, já que ela é centígrada também, lembrando que escalas centígradas são aquelas que têm 100 divisões entre os dois pontos fixos. Certo? Essa escala aqui é centígrada? Não, porque ela tem 180 divisões entre os pontos fixos. Essas sim são centígradas. O Fahrenheit ele chamou a temperatura do corpo dele de 100 e uma mistura de água, gelo e sal de 0. Por isso que ficou uma bosta essa escala. Bom, eu vou chamar de TC, TF e TK a temperatura que eu quero determinar, e fazendo o joelho pé, cabeça, pé, e depois simplificando a parte de baixo da equação, nós chegamos à equação que tu vai ter no formulário da UFSC e das outras faculdades mais sérias aí. Tranquilinho? Só que eu ainda não exemplifiquei como é que usa essa fórmula aí, né? E é isso que eu quero fazer na aula de hoje. Eu quero fazer alguns exemplos das situações mais clássicas onde aparece esse tipo de cálculo. Só que depois que eu fizer os exemplos, que eu vou criar os exemplos, sobre o que tu não faz uma apostila? Porque embora tenha vários exercícios na apostila, não são vários de vários tipos. Então assim, de um tipo tem 2 ou 3. Se eu faço um, sobra só 2 para ti, daquele tipo. Então eu vou evitar fazer de exemplo o exercício da apostila, a não ser que tenham vários mesmo. Como eu sei que alguns desses são poucos, eu vou criar exemplos pra gente e a partir desses exemplos, baseado nesses exemplos, tu vai arriscar questões da apostila. Então vamos ver. Talvez a pergunta mais boba que se possa fazer usando essa fórmula é aquela, né? 20 graus Celsius, quanto vale em Fahrenheit? Né? Pô, essa aí eu acredito piamente que ninguém erraria. Certo? De qualquer forma, o meu papel é fazer pelo menos um exemplo dele, né? Poxa, se eu quero passar de Celsius para Fahrenheit, eu pego a fórmula que tem o TC e pego a fórmula que tem o TF. Pô, por que eu vou pegar o TK se ele não falou nada em Kelvin, né? Primeiro bom senso é esse aí. E o 20 Celsius, adivinha onde vai? E se o cara colocar no TF, precisa de ajuda, né? Tá com um problema grave. Então, ó, C de Celsius. Por isso que física era para ser idiota para todo mundo. Porque é só ser obediente, cara. É só ser obediente. Não precisa filosofar, não precisa ter uma ideia própria, né? Não é... Como é que é o nome daquilo? Subjetivo. Né? Não é subjetivo, é objetivo, cara. Agora é só fazer conta. 20 dividido por 5. 4 é igual a TF menos 32 sobre 9. O 9 que está dividindo passou. Multiplicando, cuidado com essa matemática básica, aí deu 30. E 6 e menos, vem pra cá, mais, pronto, temperatura em Fahrenheit, 68 graus Fahrenheit. Então se tu for para Nova York e anunciar na rádio que amanhã vai dar 68 graus, não vai fritar. Vai ser um dia gostoso, de 20 graus, beleza? Certo? Bom, fala meu querido. Cuidado, ó, o 32 é o 0. Ótimo, ó, é isso aí, galerinha. Não dá pra fazer uma regra de 3 pura e simples, porque elas não variam na mesma proporção, certo? Então não dá, infelizmente,
tu vai ter que fazer um cálculo através da fórmula, ou usar uma regra de 3 bem sofisticada, usando a ideia de variação, que ficaria mais complexo. Por isso que a fórmula é o porto seguro, certo? Isso, de qualquer forma, quando eu estou te dando aula, amigo, eu estou querendo que tu mate a questão de ABCDE, o somatório e a discursiva. Então aqui ó, eu estou resolvendo como é que tu faria na questão discursiva para ganhar o ponto todo. Então se fosse uma questão discursiva da federal, se tu copiar os dados, copiar a fórmula, substituir, fazer todos os passos bonitinho e circular a resposta, ele não vai ter o que descontar de ti. Então quando eu resolvo a conta aqui, eu sempre resolvo pensando na resposta discursiva. Não quer dizer que se for ABCD, tu não possa fazer mentalmente e responder. Beleza? Então eu recomendo sempre que vocês façam do método adequado. Ah, professor, mas eu sou, quero fazer do meu jeito. Aí corre o risco de não passar na questão discursiva. Certo? Claro, se 100 é... Parabéns, garoto! Se 100 graus é 180 graus, quer dizer que 10 graus é 18. Quer dizer que 1 grau é 1,8. Certo? Mas tu vê, galera, olha só. Está começando a acontecer aquilo. Eu ainda nem expliquei a segunda possibilidade. Vocês já estão tirando dúvidas da segunda parte, que ainda nem começou. Isso acaba travancando a aula. Dá uma relaxada, calma. Foi fácil isso aqui? Foi super fácil. Vamos avançar um pouquinho? Então vamos devagarzinho avançando mais um pouquinho. Olha a pergunta que eu vou fazer. Olha a pergunta. Variação de temperatura de 20 graus Celsius. Qual é a variação em Fahrenheit? É essa a pergunta. A pergunta da Lívia é como assim? Já calculou, professor? Dali a 20? Não. Isso aqui é uma coisa. Aquilo ali é outra completamente diferente. Ah, o delta T, ó, tem uma variaçãozinha, né? Vou primeiro fazer uma colocação do teu dia a dia. Vamos nos encontrar às 2 horas. Ou vamos nos encontrar por 2 horas. Eu falei a mesma coisa? Totalmente diferente. Uma falava o momento do encontro. A outra fala dizia quanto tempo nós íamos ficar juntos. E tu viu? Vou falar de novo. Vamos nos encontrar às 2 horas. Vamos nos encontrar por 2 horas. Teve uma palavrinha idiota ali que mudou tudo. Concorda comigo? Aqui também vai acontecer isso. Se eu te pergunto qual é a temperatura que equivale a 20 graus Celsius, tu usa a fórmula e determina qual é a temperatura que equivale em Fahrenheit. Porém, quando eu falo ΔT, eu estou te dizendo que num termômetro em Celsius subiu 20 marquinhas. Eu quero saber quantas marquinhas subiria no termômetro em Fahrenheit. E dá até vontade de dizer que é 68, né? Mas não tem nada a ver. Agora tu pode usar a tua regra de 3, meu querido. Agora pode. Porque eu vou estar comparando uma variação em Celsius com uma variação em... Quando varia 100 em Celsius, varia 180 em Fahrenheit. Quando varia 20x. Ah, então tá. Quando falar de uma temperatura específica, eu uso a fórmula toda. Quando falar numa variação, eu uso regra de 3. É isso, tá? Outro detalhe, pessoal. Será que usar 100 e 180 é a melhor opção? De repente eu poderia usar 10 e 18. Ou até dividindo por 2, eu poderia usar 5. E onde é que eu vou achar esses 5 e 9? Tá ali, ó. Tá ali, ó. Hã? Beleza? Então, se falar de temperatura, usa a fórmula toda. Se falar de variação, regra, e usando a parte de baixo da fórmula como referência. Beleza? Tranquilaço, né? Isso, ó. Galera, o colega já fez uma observação bem interessante. Nós acabamos de discutir que 1 grau de variação em Celsius equivale a 1,8 de variação em Fahrenheit. Se tu não gosta de fazer a regra de 3, tu pode multiplicar por 1,8 ou dividir por 1,8. Pois é, eu até concordo que eu acho mais fácil. Só que aí no dia vai que em vez de multiplicar, tu divide, ou dividir, multiplica. Entendeu? E tem que pensar se é para dividir ou multiplicar. E aqui parece uma ferramenta que tu usa há muitos anos. Então eu acho a regra de 3 mais palpável, por isso que eu opto por ela. Mas existe sim a possibilidade de só multiplicar ou dividir por 1,8. Quer passar uma variação de Celsius para Fahrenheit? Multiplica por 1,8. Quer passar uma variação, hein, gente? De Fahrenheit para Celsius? Divide por 1,8.
Vamos finalizar aqui. Cruz credo. 5 vezes x? 20 vezes 9. Eu não vou multiplicar, embora eu saiba que dê 180. Porque eu prefiro pegar o 5 que está multiplicando e passar dividindo. Aí eu gosto de dividir primeiro antes de multiplicar. Afinal, 20 dividido por 5? 4 vezes 9? Caramba, uma variação de temperatura de 20 graus Celsius corresponde a uma variação de 36 Fahrenheit. Embora uma temperatura de 20 graus Celsius seja igual a uma temperatura de 68 graus Fahrenheit. Se 10 era 18, 20 ia ser, tipo, se aumenta de 10, aumenta 8 para Fahrenheit, de 20 aumentar a 16. Acho que tá confuso, cara. Peraí, se 10... Não, ó, 10 graus é 18 Fahrenheit, certo? 20 graus não seria, tipo, não ia aumentar mais 16? Né, porque tá pensando assim, ó, de 10 para 36, né? De 10 para... Como se tivesse assim, de 0 para 10 aumentou 10. Certo? Vou te explicar. Se uma variação de 10 equivale a uma variação de 18, uma variação de 20 equivale a uma variação de 36, que é o dobro, né? Tá, sim. É que tu estavas calculando, variação de 10 equivale a variação de 36. Se aqui é 20, dobrou. Se dobra esse número, tem que dobrar outro. Que era 18, né? Perdão. Dobrou. Certo? Sim. É que estavas fazendo o cálculo a partir de um zero, por exemplo, né? Certo? É isso que houve a confusão. Tá? Então, galerinha, ó, cuidado, gente. Olha como é delicado, ó. A pergunta é quase a mesma, tá vendo? A pergunta é quase a mesma. E vou te perguntar, temperatura e variação de temperatura é a mesma coisa? Totalmente diferente. Temperatura, fórmula. Variação de temperatura, regra. E não é o caso mais perigoso. Vamos ao caso mais perigoso? Os dois casos mais perigosos são esses aqui, gente. Dá uma olhada. Vamos aos dois casos mais perigosos dessa área, para ficar ninja mutante. Ó, uma situação perigosa é aquela no qual o cara fala o seguinte, ó: determine a temperatura que na escala Fahrenheit tem o dobro do resultado da escala Celsius. Determine a temperatura que a escala Fahrenheit tem o dobro do resultado da escala Celsius. Não foi isso que ele disse? A temperatura em Fahrenheit é 2 vezes o resultado da temperatura em Celsius. Quando ele cria um probleminha com esse tipo de pegadinha, tu vai copiar a fórmula que relaciona as duas, normal, TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre... Escreva matematicamente essa coisa que ele falou e no lugar do TF tu vai colocar o quê? Pronto, e vai matar a charada. Ô, professor, não posso chamar de X? Pode, cara, mas é arriscado, porque se tu chamar de X, talvez tu confunda o que é Fahrenheit com o que é Celsius. Se tu mantém o TC e o TF, se a resposta foi o TC, é o Celsius. Se a resposta foi o TF, é o Fahrenheit. Se tu chamou de X e Y, tu pode confundir no final. Você gosta de função em matemática? Como é que é? Você vê aquelas paradas de função em matemática que tem o F? E isso, de certa forma, tem tudo a ver com a são funções matemáticas que nós estamos usando. Certo? Essa aqui seria uma função que relaciona as duas. Essa aqui é outra função e eu vou fazer um sistema. Isola uma, substitui na outra. É isso mesmo, matemática pura ficou agora. Na verdade, a interpretação fazia parte da física. Depois que interpretou, escreveu e copiou a fórmula, daqui em diante é pura matemática. Bem observado. Cruz credo, 9 vezes TC... 9TC, muito carinho, hein? Como é que escreve essa multiplicação? Bonito! É isso aí, pra galera que de repente ainda tá aquecendo depois das férias, vou fazer assim, beleza? Depois eu faço o chuveirinho, tranquilo? 9TC é igual 5 vezes 2TC, 10TC, 5 vezes menos 32, menos 160. Mais 10TC, vem pra cá. Menos 10TC, que é igual a menos 160, menos 1TC igual a menos 160 graus Celsius, multiplicando por menos 1 ambos os lados, a temperatura em Celsius é 160. E se eu perguntasse em Fahrenheit? 80. Não, ia substituir o TC por TF. Parabéns, ia substituir o TC, mais prático, né? 2 vezes 160, 320 graus Fahrenheit. Beleza? Não, é que assim, ó,
Aquele ali foi um exemplo, certo? E eu não escrevi o enunciado. Qual era a pergunta do primeiro exemplo, meus amigos? Isso, uma temperatura de 20 graus Celsius equivale a que temperatura em Fahrenheit? Qual era a pergunta do segundo exemplo? Uma variação de temperatura de 20 graus Celsius corresponde a que variação em Fahrenheit? Qual é a pergunta, qual é a colocação desse aqui? Isso, determine a temperatura que quando medido em Fahrenheit dá o dobro do resultado medido em Celsius. Esse é o enunciado. Então, ao ler esse enunciado, eu escrevi isso. A temperatura em Fahrenheit é igual ao dobro da temperatura em Celsius. E essa é a pergunta dele. Aí eu puxei a fórmula, porque nós conhecemos essas escalas termométricas e sabemos a relação matemática entre elas, e usei a informação do enunciado para colocar ali, ó. Porque TF é o dobro do TC, foi o que o enunciado me disse. Por isso que no lugar do TF eu coloquei 2TC. Pronto, aí fiz a matemática, por isso escreve, beleza? Então a primeira questão é boba. A segunda questão é perigosa porque ela é parecida com aquela questão boba e a galera confunde. Mas se tu gravar que regra de 3 é para avaliação, tu não vai ter dificuldade. Essa questão aqui é muito famosa, a questão de tentar confundir o aluno com um probleminha. Por exemplo, se eu falasse assim, ó, a temperatura em Fahrenheit é o triplo menos 10 unidades quando comparado com a Celsius. 3TC menos 10. Pronto, vai lá e encaixa na outra fórmula, certo? E agora a mais ninja de todas. Alguém faz uma professora aqui? A mais ninja de todas, a questão mais difícil. Se tu aprender essa, tu é top. Se tu aprender essa e sair sabendo hoje, vai dar complicação para os concorrentes. É essa aqui, ó. O cara vai lá, cria uma escala que não existe e ainda de sacanagem coloca a escala no gráfico. A escala Asdrubal e a escala Jezebel estão relacionadas através do seguinte gráfico. E o cara vai lá e fornece um gráfico idiota, ó. 10 e 15, tá dando 20. Claro, essa aí vai cair sempre no vestibular porque é a melhorzinha dessa área. Repetindo o enunciado. As escalas Asdrubal e Jezebel estão relacionadas pelo seguinte gráfico. Determine qual é a temperatura de 35 graus Asdrubal na escala Jezebel. Beleza? Então esse exemplo aí é o exemplo clássico de vestibular. É o que os teus concorrentes não sabem. Se tu treinar esse, tu vai ficar fera. Galera, olha só qual é a minha dica para tu matar esse tipo de problema sem sofrimento. A primeira dica é transformar esse gráfico nojento numa tabelinha, como se fossem termômetros. Asdrubal para a escala Jezebel. Quando eu comecei a aula para vocês e deduzir as fórmulas, eu fiz termômetros assim, não foi? Sim. Um era a escala Celsius, outra Fahrenheit, só que agora é Asdrubal e Jezebel. Para que eu possa fazer o... Isso, joelho, pé, cabeça, pé, mas pode ser cabeça, pé, joelho, pé, desde que seja a mesma dancinha num termômetro no outro, vai continuar funcionando, certo? Para que eu possa fazer o joelho, pé, cabeça, pé, basta eu ter duas referências aqui, não é isso? Sim. Uma referência está bem fácil de enxergar, ó. Quando é 20 graus Asdrubal, é 15 graus Jezebel, tranquilo? O perigo é o aluno não conseguir interpretar aquele ponto ali, ó. É isso aí. Quando no Asdrubal for 0, na Jezebel vai ser... Pronto, aqui é o TA de Asdrubal, ali é o TG de Jezebel. Joelho, pé, cabeça, pé. Substitui o TA por 35 e fechou. Então o difícil dessa parte que envolve gráfico é tu transformar o gráfico nos termômetros e fazer o joelho, pé, cabeça, pé. Se bem que se tu der uma treinadinha, cara, não vai ficar difícil. Dá uma treinadinha de nada, não vai ficar difícil. Me ajuda a completar ali. Como é que vai ficar essa fórmula ali? Vamos ver. TA menos 0, joelho, pé. Sobre 20 menos 0. Cabeça, pé. Parabéns. 20 menos 0. Vamos que vamos. Menos 10. Menos 10. 15 menos 10. Joelho, pé, cabeça, pé. Olha como a fórmula ficou bonitinha, ó. TA sobre 20 é igual a TG menos 10 sobre 5. Dá até pra simplificar por 5 ali, né? Que nem a gente fez com as outras fórmulas. Não é obrigatório, mas até poderia. Mas já que eu quero achar o 35 Asdrubal, eu boto aqui, né? Ah tá, se fosse simplificado, né? Certo? Acabei não simplificando, vou deixar assim então. É TG menos 10 sobre 5. Cruz credo ou simplifica antes, como a galera já percebeu a simplificação, vou dividir por 5 dá 4, vou dividir por 5 dá... Oh, ficou bem mais gostoso.
Cruz credo, 35 vezes 1? 35. E 4 vezes aquela galera, eu já senti que tu mancha. Parabéns, cuidado com o chuveirinho. Menos passar pra lá? 35 mais 40 igual a 4TG. 75 é igual a 4TG. Tá multiplicando, passa 75 dividido por 4 é igual a TG. Ou o cara pode deixar na forma de fração, ou dividir, né? Eu não gosto de dividir por 4, eu prefiro dividir 2 vezes por 2. Metade de 70, 35. Metade de 5, 2,5. 37,5, não é isso? É dividido por 2. Agora eu vou dividir por 2 de novo. Metade de 30. E metade de 7. 18,5 mais 0,25. 18,75 graus de Jezebel. Ô, professor, eu não gostei de cabeça. Divide normal. É claro que eu divido normal. Se tu não sabe dividir ainda, já falei, não comenta com ninguém. 4 dividido por 7, 1 dá 4, sobra 3, abaixo 5. 4 vezes 8, 32, sobra 3, vírgula, abaixo 0. 7 vezes 4, 28, sobra 2, abaixo 0. 5 vezes 4, 20. Certo? Também vale lembrar, eu acho que falei para vocês, né, no playlist 8A Matemática, falei? Tá? Qualquer dúvida, assiste a aulinha de divisão, dízimo periódico, aquela história toda, tu vai ficar fé. A mais arriscada é essa, concorda comigo? A mais arriscada é essa, é a do gráfico maldito. Transforma o gráfico em termômetro e faz o joelho. Joelho, pé, cabeça, pé. Uma regra, né? Um teorema de Tales, na verdade, tu aplica ali e morreu. Esses são os melhores 4 exemplos que eu poderia te fornecer dessa área. E agora, cara, tu tem um mundo de exercícios para resolver na tua apostila. E na terça e quarta-feira, sabe, pai, às 4 da tarde, teu filho tinha que estar aqui, me entupindo a paciência com perguntas. Aí sim, muitas perguntas. Certo? Outra coisa, nessas primeiras assistências, que é terça e quarta, às 4 da tarde, é uma de física ou de matemática, não sei ainda qual é qual. Vamos poder fazer, de repente, física e depois matemática. E nessas aulas aí, no começo vai estar cheio de gente, tá? E aí eu não vou conseguir atender todo mundo, porque tem 20 pessoas, cada uma com uma dúvida. E às vezes para resolver uma questão demora 10 minutos, 5 minutos. Então vai ter um monte de dúvida ainda sobrando para a próxima aula. Como é que eu fazia nos anos anteriores? Olha que doente. Eu dava aula mais de graça. Eu chegava, né, vocês são foda, eu vou dar 2 aulas de assistência de graça. Aí eu dava aula de graça. Aula de graça. Só que o que acontecia? Na terceira aula de assistência, só os 3, 4 caras que vão passar na federal continuam vindo. O resto já ficava em casa. Ah, ele vai pagar um particular mesmo? Ele que se foda, pague 100 mil reais. Foda-se meu pai. Para mim é o aluno que faz isso, ele simplesmente está ignorando o suor do próprio pai. Imagina. O cara que tu mais ama na vida, que deveria, né? Mais amar na vida, tu vai lá e ignora. Ah, foda-se, vai trabalhar aí, meu pai. Vai trabalhar para pagar a faculdade. Aí é o seguinte, terceira aula. Só os cabeção, só os ninjas, os 4, 5 ninjas que vão passar na federal vinham. O resto ficava em casa no Facebook. Aí eu broxava, né, cara? O cara que vinha empolgado, dando aula de graça, só porque a galera quer aprender. Aí eu, que triste que eu ficava. Aí o que aconteceu? Ano passado, eu de novo, romântico, né? 2 aulas, vou dar de graça a aula pra vocês. Vem, vamos dar aula de graça. Aí, brochei de novo. Aí o que vai acontecer esse ano? Eu não vou dar aula de graça. Porém, se passado 1, 2 meses de assistência e a assistência continuar bombando e eu não conseguir tirar as dúvidas todas, eu voltarei a dar aula de graça. Mas só depois que eu perceber que passaram meses e está cheio de gente na assistência e eu não estou dando conta do recado. Aí eu trabalho de graça com prazer para o aluno guerreiro, né, trabalhador. Agora para o aluno que não quer nada com nada, acabou a aula de graça. É isso aí. Show de bola. Assim, ó, galerinha, é isso aí, ó. Pessoal, vou contar a verdade pra vocês. Tem infinitas maneiras de resolver esses problemas. Infinitas. Por logaritmo dá pra resolver. Dá pra fazer de qualquer jeito. Tá? Eu recomendo essa. Qualquer outra técnica que tu for usar, tu tem que arcar com as consequências, porque eu não garanto. A técnica que eu garanto é essa. Beleza? Mas tem absolutamente infinitas maneiras de resolver. É verdade.